Bom dia, irmãos. Hoje é 25 de abril de 2021. Eu sou Alba Valéria e vou dar o estudo dessa manhã. Nossa EBD está iniciando uma série de lições sobre a adversidade, os sofrimentos que passamos durante nossa vida. E o título é Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Bom, irmãos, não podia ser um tema melhor, devido a tantas lutas e provações que estamos vivendo. Muito bem, antes de entrarmos, irmãos, propriamente dito na lição de hoje, que se baseia sobre a vida de Abraão, eu quero colocar um pouco o que é provação. Mas antes disso, vamos ler dois versículos do texto base que se encontra em Gênesis 22. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Bem, irmãos, aqui, logo no iniciozinho do versículo 1, diz assim: Deus pôs Abraão à prova. Bom, irmãos, Deus pôs Abraão à prova e ele também permite que nós, seus servos, passemos por lutas, por provas, por adversidades, por desafios, por problemas. Não estamos livres disso. E provação, eu fui pesquisar o que é provação. Provação é aquela situação onde a nossa fé é provada e crescemos espiritualmente. O objetivo de Deus com a provação na vida dos seus servos é o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Nós somos filhos, então, como filhos, o Senhor nos prova, o Senhor nos testa para ver a nossa fidelidade a Ele, ao seu amor e a obediência aos seus ensinamentos. Então, irmãos, os sofrimentos não são privilégios de qualquer uma pessoa. Todos nós, seres humanos, passamos por lutas e provações, por sofrimentos, por adversidade, como a lição trata. Então, Deus permite que as situações de problemas e sofrimento venham sobre nós a fim de nos provar. Irmãos, a Bíblia também diz que somos como ouro que precisa passar pelo fogo para ser refinado e purificado. O Senhor nos ensina isso na sua palavra. Então, aquele que não é provado, aquele que não é testado, aquele que não é corrigido, não é considerado como filho, porque ele corrige os seus filhos, ele nos aperfeiçoa, nos trata conforme a sua sabedoria e conforme a necessidade que ele vê em nós. Então, irmãos, vamos entrar na vida de Abraão. Abraão foi um dos pais da fé, né, que se encontra no livro de Gênesis. Qual é o contexto dessa situação vivida, desse episódio vivido? Desde o início, o homem, depois da queda, o homem passou por um descompasso entre o que Deus tinha para ele, o que Deus queria, e o que a própria natureza humana pendia. Então, o homem sempre sempre apresentou oposição ao governo absoluto de Deus. Basta ver, irmãos, o que aconteceu no dilúvio, em que a tamanha depravação humana era tão grande que o Senhor resolveu terminar com aquela humanidade. Ele se arrependeu, diz a palavra de Deus, se arrependeu de ter criado a raça humana e veio o dilúvio. Muito bem, irmãos.
Logo em seguida, também nós temos em Gênesis também o episódio da Torre de Babel, que o que é? Os homens resolveram construir uma torre que chegasse até o céu, pensando que assim chegariam a Deus. Então, de novo, o homem tentando a Deus. E a gente, então, chega a ver que a vida de Abraão, ela veio para que a gente pudesse aprender como viver nesse mundo. E lá em Gênesis 1:11, apresenta o caráter de degeneração da humanidade, a qual se conta no caos familiar e social. Isso que eu já falei, né, irmãos? O caos, a depravação humana, o homem na sua desobediência, no seu intento de não querer fazer aquilo que o Senhor determinava, de não obedecer. A natureza humana, ela tende à desobediência natural do homem por causa do pecado, nós sermos rebeldes. E também em Gênesis 12:50 foca na família patriarcal como elemento unificador e restaurador entre Deus e os seres humanos. Então, através da família, né, desse projeto de Deus, o Senhor realiza a sua obra. Então, o Senhor não realizou a obra dele apenas na vida de um homem, né, de um homem só, mas ele sempre focava na família. Então, com Abraão não foi diferente. O Isaac foi o filho da promessa. Deus prometeu e já veio em Abraão, quando foi pai do Isaac, já foi, tem a idade, né, como diz a Bíblia, já velho, 99 anos. E ele, então, nesse momento da nossa lição de Gênesis 22, que Deus prova a Abraão, pedindo a ele em holocausto o seu único filho, o filho da promessa, a gente fica imaginando como foi esse trajeto, da hora que o Senhor pediu até a hora que ele chegou no altar de Deus e colocou o seu filho amarrado ali em sacrifício a Deus, obedecendo aquilo que o Senhor tinha pedido a ele. Ele obedeceu sem pestanejar, ele obedeceu sem discutir com Deus, mas no seu coração a gente não sabe o que se passou. Então, irmãos, nesse contexto, a gente vai ver como que ocorreu. Número 1 do texto da lição diz assim: reconhecemos que, como seres humanos, todos nós passamos por adversidade. Eu acho que isso não tem dúvida, né? Todos nós passamos por adversidade. E nesse ponto, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um ponto que é muito importante, que por muitos anos eu aprendi que a vida cristã de obediência me livraria do sofrimento e das adversidades, né? Das lutas, que eu seria vencedora em tudo. Mas, irmãos, a palavra de Deus não nos garante isso. A palavra de Deus nos garante, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, é a certeza que nós temos ao nascer, que iremos morrer. E no meio desse tempo, nós passaremos com toda certeza, sem sombra de dúvida, por aflições, por lutas, por tristezas, por desertos, por adversidades. Mas assim como o Senhor Jesus nos assegura que teremos lutas, Ele também não nos deixa sem esperança. Ele nos assegura, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, Deus é o nosso Deus fiel, nosso Deus maravilhoso, que não nos deixa sozinhos, sem esperança, sem direção. E assim como a luta vem, também Ele nos aponta a direção da esperança, da vitória,
de uma forma ou de outra forma, nós sempre seremos vitoriosos. Então, as provas vêm para nos amadurecer. Elas são oportunidades de experimentar o cuidado, o amor e a proteção de Deus, promovendo o nosso desenvolvimento espiritual e existencial. Irmãos, ao passarmos pelas lutas e pelas provas, nós temos absoluta certeza de que Deus está conosco. Acabei eu agora, no mês de janeiro, de atravessar um deserto, onde passei 9 dias na UTI, me recuperando, me tratando da Covid. Tempos difíceis, irmãos, tempo de prova, tempo que eu não sabia se o Senhor me livraria ou se o Senhor me levaria para junto dele. E ali naquele leito de hospital, eu pude perceber e receber o abraço de Deus, o consolo do Senhor, o cuidado do nosso Deus com a minha vida ali, e pude, irmãos, crescer um pouco mais, entendendo que Deus usa as adversidades, Deus usa os problemas, Deus usa as coisas difíceis para nos tratar, para nos moldar, para nos lapidar, porque, como eu acabei de falar, nós somos como ouro e precisamos ser refinados, precisamos ser tratados, e o ouro é tratado no fogo, né? No forno, que ele é colocado lá para ganhar forma. E assim somos nós, irmãos. Nós precisamos ter a forma de Deus, a forma de Jesus, que é o nosso exemplo. E para isso, o Senhor usa as adversidades. Então, irmãos, nós estamos nesse sentido, caminhando para aprender, à luz da palavra de Deus, o que Deus tem para nós. Então, nesse meio, quando Abraão estava caminhando para levar o seu filho, o Isaque, que levava sobre suas costas a lenha para o holocausto, perguntou para Abraão, para o seu pai, meu pai, aí está tudo que o Senhor precisa, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Imagina, irmãos, o coração de Abraão com essa pergunta do seu filho, que ele iria ter que oferecer. E a resposta não poderia ser outra, de um homem de fé, de alguém que confia em Deus, alguém que sabe com quem ele está lidando. E ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. E, irmãos, que coisa maravilhosa saber que Deus, ele provê para nós. Cada coisa, cada necessidade é suprida em glória diante do Senhor. Então, irmãos, as coisas de Deus são loucuras para o mundo, são loucura, mas a gente precisa escolher sempre viver para Deus e obedecer, ainda que não entendamos todos os propósitos e desígnios, e jamais enveredarmos pelos caminhos das trevas, atraindo as maldições. Porque eu gostaria de fazer aqui um parêntese. As provações vêm para o cristão, assim como vêm para o mundo. Mas, irmãos, é diferente. Porque o mundo, muitas vezes, o ímpio, muitas vezes, escolhe aquilo que ele procura. Aquilo que ele procura, enveredando por caminhos de trevas, de vícios, de uma vida de orgia, de uma vida sem limites, de uma vida de desobediência. Ao contrário do justo, que o justo escolhe obedecer a Deus, escolhe viver no caminho do Senhor, viver em obediências aos seus preceitos. Mas mesmo assim, o sofrimento vem, tanto para o justo quanto para o ímpio. A diferença é que para o justo,
o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos provando, o Senhor está providenciando para que a gente possa crescer espiritualmente, enquanto que para o ímpio, ele está colhendo aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou, né? Uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida de desobediência atrai resultados de sofrimento, né? E sobre isso a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza, irmãos, nós precisamos crer nesta palavra, de que se estamos passando por lutas, por provações, por tristezas, por enfermidades, por perdas, por solidão, por escassez, isso vai resultar no nosso amadurecimento e Deus está conosco ali. A lição de hoje fala isso. O título é Quando na Adversidade Confiamos em Deus. Então, Abraão passou pela adversidade, mas ele confiou em Deus. E é isso que nós precisamos também fazer. Confiar em Deus e saber quem é que está nos conduzindo. Bom, irmãos, dessa forma, Abraão é um grande exemplo de que as provações fazem parte da experiência humana. E vejamos as difíceis provas pelas quais o pai da fé passou, cumprindo a missão de restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Então, Abraão ele teve essa missão de restaurar, de trazer para si, para o centro do contexto, essa aliança que Deus fez com o homem. Então, vamos ver lá o que Abraão passou. Orientado por Deus, foi provado, tendo que deixar sua família para ir a um lugar que nem ele mesmo sabia, uma terra desconhecida. Então, aí, Abraão, quando ele foi chamado para sair da sua terra, para ir para uma terra que o Senhor mostraria, então ele foi provado ali. A provação diante da fome. Abraão foi reprovado, pois ele deixou a dúvida ocupar o lugar da confiança em Deus e foi para o Egito buscar ajuda mentindo sobre a sua esposa. Lá em Gênesis 2, 10 e 13, 4, conta essa história, quando Abraão teve uma grande fome na terra e eles precisaram ir para o Egito para buscar alimentação. E nisso, Abraão teve que pecar ao mentir, dizendo que Sara era a sua irmã. Outra provação da renúncia de privilégios ou vantagens quando ele e seu sobrinho resolveram separar-se, dando a Ló a oportunidade de fazer a escolha do melhor lugar. Então, Abraão, de novo, foi experimentado por Deus quando houve aquele conflito entre ele e o seu sobrinho, e ele teve que se apartar, cada um indo para um lado, e ele escolheu, então, teve que ficar com a pior parte, né? Outra, a provação da coragem, quando precisou lutar contra vários reis, pois Ló foi sequestrado e Abraão lutou para libertar o sobrinho. De novo, lá em Gênesis 14, de 1 a 16. Outra provação diante dos bens materiais, dizendo não às riquezas de Sodoma e colocando as pessoas acima das coisas. Abraão vivia num contexto de tremenda declínio moral daquela época lá, né, em Sodoma e Gomorra, onde ele estava próximo a esse lugar, e ele vivia, então ele teve que dizer não a ganhos materiais e a riqueza para ele poder ter a presença de Deus. Depois, a provação da paciência, na qual ele foi reprovado, pois cedeu às pressões de Sara, tendo um filho com Agar, a escrava de Sara. Então, antes dele ter Isaque, o filho da promessa, ele foi reprovado porque ele deu ouvidos a Sara, apressando as coisas, tomando um atalho que deu ruim, né? Como diz aí, deu ruim. A gente basta ver o resultado até hoje, né? Lá na Palestina, lá em Israel.
E a provação mais dura que Abraão teve que vencer, que é essa que nós estamos estudando hoje, que é ter que entregar em sacrifício o filho da promessa. E ele foi provado e aprovado. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós somos aprovados pelo Senhor nas nossas lutas, quando não olhamos para trás, quando não desanimamos, quando firmamos o nosso olhar e o nosso pensamento no autor da nossa fé. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E é isso que a gente precisa fazer. Vencemos as provações pela obediência incondicional. Nós precisamos entender que ao passar pelas lutas e pelas provas, não estamos sozinhos. Deus não nos abandonou. Não estamos ao léu, jogado como folha pelo vento, mas nós estamos sendo aprovados, nós estamos sendo provados e cuidados pelo nosso Deus. Ali, nessa circunstância, Abraão foi elogiado para todo Israel por sua atitude de fé. E naquela época, a necessidade da substituição como parte do sacrifício expiatório. Então a gente entende que esse episódio do sacrifício, esse pedido que o Senhor fez a Abraão de sacrificar seu filho, ele já anunciava o que seria lá no futuro o Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo ofertado na cruz do Calvário por nós, fazendo a substituição, né? Como Isaac substituiu o cordeiro, Jesus substituiu a nós. Ele foi o Cordeiro de Deus entregue na cruz do Calvário para verter seu sangue por nós. Nós deveríamos estar ali. Cada um de nós deveria passar pela morte para a salvação. Entretanto, Deus ofertou seu único filho, como Abraão, para que pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Então, nós aprendemos por seu exemplo, quando obedecemos o Senhor, sabemos que o melhor ocorre nas nossas vidas. Irmãos, isso não há nenhuma dúvida. Graças a Deus. A obediência é tão importante que Jesus enfatizou: amigo de Deus é quem o obedece. Então, lá em João 15,14 diz: vós sois meus amigos se praticardes o que vos mando. Então, o mundo anuncia de que crê em Deus, de que tem grande fé, de que é amigo de Deus, entretanto, o desobedece, entretanto, nega os seus preceitos, nega as suas leis, né? Tem um coração obstinado para o pecado, para a maldade, para fazer aquilo que é contrário aos ensinamentos do Senhor. Abraão creu nas promessas, ele simplesmente obedeceu. E a palavra de Deus, que obedecer é melhor que sacrificar, lá em Salmo 15:22, em Samuel 15:22, diz isso. Então, irmãos, Abraão reconhecia Deus como dono de sua vida e por direito de criação. Então, ele entendia que Isaac foi um presente que Deus deu, presente da promessa, o filho da promessa, e Deus me deu e eu entrego, sem discussão. Então, irmão, nós vencemos pela fé no Deus da provisão. A fé leva-nos a crer no impossível. Leva-nos a crer no impossível. Quando estamos provados, quando passamos por desertos, quando passamos por lutas, nós precisamos ter a nossa fé firmada em Deus, sabendo que não estamos sozinhos. E quando Abraão saiu para sacrificar, ele foi sozinho, ele e o Isaac. E ele disse para aqueles servos que esperavam, ele diz assim: havendo adorado, voltaremos. Gênesis 22:5. Ele não sabia como, mas sabia que ambos voltariam após a adoração a Deus. Abraão agia assim porque ele conhecia a Deus e sabia que de alguma forma Deus faria algo especial naquela situação. Então, irmãos, Abraão tinha fé. Ele não duvidava no cuidado e na proteção de Deus, né? Ele sabia que Deus proveria
o recurso. Deus nunca chega atrasado, irmãos, na nossa vida. Não chegou na vida de Abraão, que ele chegou na hora, quando Abraão levantou o facão, a arma, para sacrificar o seu filho. O anjo apareceu e gritou: Abraão, não faça tal coisa. E também com a nossa vida, irmãos, o Senhor não chega atrasado. Ele chega no momento certo para nos trazer o livramento, para nos trazer o socorro, para nos trazer o refrigério. Confia em Deus, confia no Senhor. Então, Jesus e Isaac são filhos amados, esperados há muito tempo e nascem como fruto de um milagre. Tanto Jesus nasceu de um milagre na Virgem Maria, quanto Isaac nasceu de um milagre de pais idosos, de mãe que já não tinha condição de ter filhos e engravidou na sua velhice. Tanto Jesus como Isaac carregam a madeira que seria usada em seu sacrifício. Isaac levou, diz a palavra de Deus, foi segurando o feixe de lenha até chegar no holocausto, assim como Jesus carregou a cruz do Calvário ao percorrer aquele caminho, a cruz onde ele seria preso, onde ele seria morto, o Senhor Jesus carregou. Tanto no caso de Jesus como no de Isaac, ambos foram obedientes à orientação do Pai, mesmo que isso implicasse a própria morte. Abraão diz a Isaac que o sacrifício será um cordeiro que Deus proverá. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João 1, 29. Uma maravilhosa substituição ocorrera, o Cordeiro no lugar de Isaac e Jesus em nosso lugar. Glórias ao Senhor. Irmãos, então, para finalizar, nós precisamos entender que as adversidades fazem parte da experiência humana. Entretanto, mais importante é pensarmos como temos reagido diante das adversidades e provações da vida. Como você tem agido? Como você tem respondido ao Senhor ao passar pelo deserto e pelas lutas e pelas provas? Você tem sido rebelde ou você tem sido obediente? Você tem sido grato ou você tem sido revoltado, ingrato e reclamão? Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para o lugar certo. Temos obedecido incondicionalmente? Irmãos, vamos pensar, vamos refletir. Aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Temos dúvidas e inseguranças dominando nossos corações ou estamos confiando no Deus da provisão? Para finalizar, eu gostaria de deixar para os irmãos Tiago, o capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, irmãos, nós somos felizes quando passamos por lutas e provações e perseveramos, porque, enfim, receberemos do Senhor a coroa da vida, né, irmãos? Porque o cristão sempre é um vitorioso, se ele perseverar, se ele não esmorecer, se ele não perder a fé. Então, a nossa lição de hoje nos ensina isso. Caminhar olhando para Deus, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor abençoe a cada irmão e que o Espírito Santo fale aos corações. Obrigado pela oportunidade.